Fala, meu querido, tudo bem? Queria continuar nos nossos estudos bíblicos, hoje falando um pouco sobre o Evangelho de Lucas, tratando um pouquinho sobre a continuidade das nossas lives. Nós fazemos live do Evangelho de Lucas e nós não estamos fazendo hoje live porque eu estou tirando uns dias de férias, então nós estamos gravando um vídeo deixando à disposição nessa quarta-feira para que você possa continuar estudando conosco o Evangelho de Lucas. E semana que vem a gente volta novamente com as lives para a gente continuar estudando esse evangelho maravilhoso escrito por um médico que não era judeu, foi para a terra da Judéia fazer uma pesquisa a respeito de Jesus e foi muito fiel nessa pesquisa, explicando coisas fundamentais e maravilhosas a respeito do Mestre. O trecho que nós lemos na live passada, nós falamos sobre Jesus e os fariseus. Hoje nós vamos falar sobre Jesus conversando com uma classe de religiosos chamados mestres da lei, que eram os escribas. Eles eram responsáveis pelo estudo, pela interpretação e pela aplicação do texto bíblico ao povo. Mas eles eram corruptos nessa interpretação. Já expliquei nas nossas lives de que o judeu não utilizava bem o Antigo Testamento como estudo. Utilizava um livro de interpretação. Esse livro de interpretação ele era chamado de Talmud, e também uma outra derivação desse Antigo Testamento interpretado, o Mishnah, fazia parte da cultura judaica, e era com esses livros que eles trabalhavam, interpretavam o texto bíblico e explicavam o texto bíblico para o povo. Mas muitas vezes usavam esse texto para criar regras e normas que eram um fardo pesado de carregar, muito mais ligado à religiosidade do que necessariamente uma interpretação fiel à Escritura. E por isso Jesus diz que os mestres da lei, sendo cheios de conhecimento, eles acabavam, quando podiam trazer esse conhecimento para abençoar a vida de pessoas, acabavam atrapalhando, trazendo tantas regrinhas cerimoniais, lavar as mãos antes de comer, fazer, por exemplo, o ritual de mergulhar 7 vezes num alto batismo para então se purificar diante do Senhor. Todas essas explicações que eram muitas vezes dadas pelos judeus a respeito de conduta, de norma religiosa, relacionada a dízimo, relacionada a tantas coisas na terra de Israel, muitas vezes fazia com que o povo tornasse ou ficasse preso a uma religiosidade muito externa, muito aparente, onde eu preciso fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas para estar de bem com Deus. Quando na verdade comunhão com Deus e o propósito da gente se relacionar com Deus nunca foi algo preso a leis, sempre foi algo que esteve sempre endossado na comunhão com Deus primariamente e depois essa comunhão transformando o nosso ser. A gente estuda, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 6, que Deus, explicando para o povo de Israel a importância deles seguirem o Senhor, entrando na terra prometida. O livro de Deuteronômio é a repetição da segunda lei, é a segunda lei, quando Moisés pregou novamente toda a lei de Israel, para que Israel entrasse na terra prometida sabendo o que tinha que fazer. O capítulo 6 diz que Moisés, amando de Deus, diz para o povo amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha que texto bonito. Mas o povo de Israel acabou criando um conjunto de normas e de leis que supostamente agradavam a Deus, que não tinha muito a ver com amar a Deus, não tinha a ver com interior, não tinha a ver com uma consagração, não tinha a ver com fé, tinha a ver com rituais, como se Deus gostasse de rituais. E isso acabava, ao invés de trazer lucidez, espiritualidade, abrir os olhos do povo, acabava trazendo escravidão. Vamos ver, Jesus está falando isso, a gente leu semana passada Jesus falando isso aos fariseus. Jesus vai falar isso também agora aos mestres da lei. Jesus, a partir do verso 45, nós lemos um pouco desse capítulo 11 de Lucas. Lucas escreve que Jesus respondeu ao mestre da lei. O verso 45 do capítulo 11 diz: um dos peritos da lei respondeu: mestre, quando diz essas coisas, de que vocês são muito criteriosos com essas leizinhas, mas o coração de vocês é injusto, é mau, não faz o que Deus quer, só fica condenando o próximo com esse monte de lei.
Um dos peritos da lei respondeu: Mestre, quando diz essas coisas, insultas também a nós? E Jesus respondeu: Quanto a vocês, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardo que dificilmente eles podem carregar, tá vendo? Um monte de regrinha que muitas vezes você esquece de uma, de outra, e acaba se transformando réu numa sociedade que tem todas essas pequenas normas que você não consegue cumprir. Quanto a vocês, peritos da lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam um dedo para ajudá-los. Ou seja, por que vocês não levantam um dedo para ajudá-los? Porque, como mestres da lei, eles poderiam muito bem explicar que a lei de Moisés, o Antigo Testamento, não é ligada a esse monte de norma. A lei de Moisés tem outros princípios. Então, por que não se explica? Por que não simplifica? Por que não traz lucidez? Porque trazer lucidez é perder o status, perder o dinheiro. Afinal de contas, a religiosidade judaica era movida por uma elite. Os fariseus, os saduceus, por exemplo, eram os grandes latifundiários, os grandes donos de terra na época de Jesus. Então, mexer com esses rituais era, de alguma maneira, tirar o controle diante do povo. E o poder e o dinheiro, obviamente, corrompiam a religião, a religiosidade, o credo do povo de Israel. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que o mataram. Ai de vocês que dão testemunho de que aprovam os que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhe edificam os túmulos. Jesus está dizendo que a vontade de Deus sendo pregada pelos profetas muitas vezes foi silenciada pelos antepassados dos judeus. E os judeus reverenciam os seus antepassados e esquecem que foram os seus antepassados que mataram os profetas. Nós passamos, por exemplo, quando a gente estuda a Bíblia, um período do Antigo Testamento ao Novo Testamento, que foi um período interbíblico. Você pode ler, tem até um livro legal, o Período Interbíblico, que a gente pensa que não aconteceu muita coisa histórica, mas aconteceu bastante coisa histórica importante. Uma delas foi a formação do cânon do Antigo Testamento. Mas isso aconteceu porque Deus silenciou. Porque todo profeta que Deus levantava, Israel ia lá e matava. Todo profeta que condenava o povo às suas práticas erradas, Israel ia lá e matava. Então o que Deus fez? Silenciou a voz profética no meio de Israel. Israel passou 400 anos sem ter um profeta nesse período interbíblico, do Antigo para o Novo Testamento. Esse período de 40, esse período 440, 400, tem um significado de transposição, de mudança, de mudança geracional, de mudança de propósito. E foi isso que aconteceu. O último profeta que veio, ou penúltimo, se você considerar Jesus como profeta, foi João Batista, a voz que clama no deserto. Foi o último profeta levantado em Israel, apesar de você ter no Evangelho de Lucas uma profetisa também citada na Bíblia, que é a profetisa Ana. Mas levantado como essa voz profética de Deus, o último levantado foi João Batista, que faleceu cedo. Ana já era possivelmente uma senhora quando recebeu Jesus nos braços e profetizou a respeito de Jesus diante do templo. O último levantado por Deus foi João Batista. Mas o texto bíblico diz que todos os antepassados matavam os profetas, porque quando os profetas começavam a denunciar tudo que Israel fazia de errado, eles iam lá e silenciavam esses homens. Então, o texto está dizendo, vocês reverenciam os profetas, mas também reverenciam os seus pais. E esquecem que os seus pais foram responsáveis pela morte dos profetas, porque não queriam dar ouvidos, não queriam que os profetas condenassem a eles. E vocês cultuam o passado histórico de vocês e esquecem de todos os crimes, de todos os males que foram cometidos pelos seus antepassados. Pelo que esta geração de Jesus será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, que derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, ou seja,
Vocês têm a oportunidade de ensinar o que é certo. Vocês têm o conhecimento nas mãos. O conhecimento não era do povo, era dos líderes. Sabe? Poderiam abrir a mente, o coração, a espiritualidade, mas acabavam condenando, acabavam atrapalhando o povo. Vocês mesmo não entram nem e impedem os que estavam prestes a entrar, ou seja, vocês não permitem as pessoas entrarem no reino de Deus, conhecer a Deus, entrar no Santo dos Santos. Vocês não permitem, vocês não entram e não permitem, porque vocês não explicam o que está escrito verdadeiramente nas Escrituras. Vocês modelam o conhecimento para que o conhecimento do Antigo Testamento e a mensagem do Antigo Testamento favoreça vocês e não o contrário. Não favoreça o povo. Né? Quando Jesus saiu dali, os fariseus e mestres da lei começaram a se opor fortemente a ele e interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Queriam acusar Jesus, visto que Jesus estava batendo muito neles, mas obviamente essas pegadinhas nunca funcionaram com Jesus. É legal que é citado que essa geração seria condenada, porque assim como a geração passada mata todos os profetas que falam a verdade, Jesus está dizendo que essa geração faria a mesma coisa. Mataria o grande profeta Jesus, porque Jesus estava pregando o quê? A verdade. Então, como Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, toda a voz profética, todo o Antigo Testamento converge em Jesus, ele é o Messias, o prometido. Então, Jesus está dizendo que toda essa culpa recai sobre os judeus que condenaram e tentavam a todo custo prejudicar a vida de Jesus e o ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus fala que desde Abel a Zacarias, esse Zacarias possivelmente é um sacerdote que está escrito em Crônicas 24, deixa eu só confirmar aqui que eu sempre me perco aqui no texto. Né? O texto é o texto de Crônicas, capítulo 24, isso mesmo, a partir do verso 17, narra um homem chamado Zacarias, filho de Joiadá, que era sacerdote, que possivelmente vivia de forma correta, justa, temente ao Senhor, vivia dessa maneira e foi assassinado pelo povo de Israel. Então, como no cânon judaico, o livro de 2 Crônicas é o último, não é na nossa Bíblia, Crônicas está no meio do Antigo Testamento, mas no cânon judaico, o segundo livro de Crônicas é o último livro, porque primeiro eles colocam os 5 primeiros livros da Bíblia, depois eles colocam os profetas, e acaba que esses livros históricos ficaram depois. E Crônicas ficou como um último livro. Então, o último sacerdote do cânon do Antigo Testamento, o último homem de valor de Deus, consagrado ao Senhor, morre por causa da verdade. Assim como Abel foi um primeiro sacrifício verdadeiro, registrado na palavra de Deus, e que também, por inveja, por uma oposição, ele acaba morrendo, assassinato, por causa da verdade. Então Jesus está trazendo esse paralelo de que Abel morreu por causa da verdade. E Zacarias, filho de Joiadá, morreu por causa da verdade. Porque a corrupção humana prefere muito mais matar a verdade do que se render a ela ou se converter a ela. Porque para o mundo, se submeter à vontade de Deus é perda. E Jesus continua falando sobre isso. Agora no capítulo 12, Jesus vai dizer assim: neste meio tempo, tendo juntado a multidão no mesmo lugar, milhares de pessoas a ponto de se atropelar uma nas outras, Jesus começou a falar primariamente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra hipocrisia vem da palavra hipócrites, do grego, que significa máscara, porque as máscaras eram usadas pelo ator, ou seja, aquele que está interpretando um papel. Hipocrisia ou hipócrites, hipocrisia, é aquele que vive com máscara, aquele que vive num personagem, um ator. E Jesus está dizendo que os fariseus são assim. Eles pregam uma vida que eles não têm, uma santidade que eles não têm, regras que nem eles mesmos conseguem cumprir. Eles são hipócritas.
E eles lançam todas essas regras e todas as condenações que vêm junto com elas diante do povo e o povo não consegue cumprir. Jesus diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, porque isso é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu vos digo, meus amigos, não tenham medo do que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não temam os homens, temam aquele que pode acabar com a alma, né? Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Ou seja, Deus, o Senhor. E obviamente hoje, com o cetro da justiça nas mãos, o próprio Jesus. É Ele que tem a capacidade de, depois da morte, nos julgar e nos enviar ou não ao inferno. A Bíblia diz: temam a este. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem confessar ou quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, os judeus, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, os judeus faziam isso, não será perdoado. Ou seja, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, mas depois se arrepender, depois buscar ao Senhor, pode ser salvo. Mas quem blasfema dá a obra de Deus, dá as ações de Deus crédito a Satanás para enganar as pessoas e tirar as pessoas do conhecimento de Deus, isso é blasfêmia, essas pessoas, elas estão condenadas por causa da dureza do seu coração, porque a blasfêmia não é você falar mal de Deus. Blasfêmia é quando você se torna, por intenção própria, inimigo de Deus. Quando você faz isso, infelizmente, você acaba já estando condenado. Quando vocês forem levados à sinagoga diante dos governos e das autoridades, não se preocupem a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que devem dizer. Jesus está falando, olha, nada está oculto diante de Deus. Então, vivam por aquele que pode salvar a alma de vocês. Cuidado com essa religiosidade, cuidado com essa mentira espiritual, porque o que agrada a Deus é vida verdadeira. Jesus está falando, por exemplo, sobre isso. Cuidado porque as palavras que vocês dizem escondido, em casa, todas essas serão reveladas. Então vivam de forma verdadeira comigo e vocês serão bem-sucedidos. Vocês serão agraciados pelo favor de Deus e cumprirão a missão de serem meus discípulos, meus seguidores. E não tenham medo, porque vocês valem muito mais que pardais, vocês valem muito mais que qualquer outra coisa, desde que a vida de vocês esteja verdadeiramente consagrada diante de Deus, diante da verdade, que é o próprio Cristo. Gostou do estudo? Então compartilhe. Semana que vem a gente continua na nossa live de estudo bíblico, que é toda quarta-feira às 19 horas. Você pode anotar, vai lendo o Evangelho de Lucas, vai anotando suas perguntas. Na live você pode escrever, ou no comentário do vídeo mesmo você pode deixar lá a sua dúvida, a sua pergunta. E nós estaremos juntos semana que vem, continuando a ler. Paramos aqui no verso 12, no capítulo 12. Semana que vem, a partir do verso 13, a gente continua. Viu? Deus abençoe sua vida. Que Deus continue fazendo com que você viva por Ele, para Ele, em verdade. Passando por cima de todas essas bobagens religiosas para viver em espírito e em verdade, de forma autêntica diante de Deus. Porque é isso que o nosso Mestre deseja, que a nossa vida honre, não objetivos humanos, mas a Jesus. Mesmo que a verdade custe. Mas não tema, porque ela é uma bênção. E ela protege a nossa alma, o nosso coração, não só na nossa vida presente e agora, como também no futuro que há de vir. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.